quero que você imagine comigo o seguinte cenário. É final de ano, ceia de Natal. A família está toda reunida, seu pai, sua mãe, seus irmãos, primos, primas, tios, avó, avô, papagaio, cachorro, periquito, todo mundo junto na mesa. E de repente, um dos seus tios, já mal intencionado, se levanta e pergunta: "E o Lula, hein?" Pois é. Como você já deve imaginar, o jantar já acabou. A guerra começou. Um tio que apoia a direita vai se levantar e vai começar a brigar, enquanto o outro que defende a esquerda vai começar a brigar de gladiar, e daqui a pouco tá um tacando comida no outro, xingando a mãe do outro, que inclusive tá na mesa também. A mãe já começa a chorar e começa a falar que é desfile desnaturado, que aquele no momento pra isso, começa uma briga generalizada, enquanto os primos começam a apontar um pra cara do outro, enfim. Você já imaginou a guerra, não precisa ir muito além. Talvez tenha sido a realidade de muita gente nesse Natal. Fica tranquilo, esse vídeo não é sobre política, definitivamente. Mas é sobre uma divisão que tem acontecido dentro das igrejas, um partidarismo travestido de religiosidade e que tem matado muitos irmãos que ainda não têm maturidade para entender essa discussão. Hoje nós vamos falar sobre os calvinistas e os arminianos. Vem comigo. Qual é o tema central desse livro? A Bíblia Sagrada. Qual que é o tema que é tratado desde o início até o fim? De Gênesis a Apocalipse. Talvez você possa dizer assim: não, Rogério, peraí. Cada livro trata de um tema, cada livro, principalmente do Antigo Testamento e do Novo Testamento, são muito diferentes entre si. Eles não tratam da mesma coisa. Mas eu quero te mostrar que, na verdade, ele trata assim. O centro de toda a Bíblia é Jesus. De Gênesis a Apocalipse. E talvez você esteja olhando para mim dizendo assim: Rogério, mas isso é impossível. Jesus, ele chega no Novo Testamento. Jesus, ele aparece realmente no Novo. Ele nasce no Novo Testamento. Então, como ele pode ser o centro da Bíblia desde o Antigo Testamento? Eu preciso que você entenda que, ainda que Jesus não tenha nascido de forma humana no Antigo Testamento, ele já estava presente no Antigo Testamento. As profecias apontavam para Jesus. As leis vão se cumprir em Jesus. Lá no Jardim do Éden, quando Deus ele tira Adão e Eva de dentro do jardim, a palavra diz que ele mata um cordeiro e faz roupas de animais para Adão e Eva, ele já está prefigurando aquilo que Cristo faria por você e por mim na cruz. Por vários momentos nós vemos isso que eu acabei de dizer, a prefiguração, ou seja, uma figuração antecipada de Jesus, ao que representava Jesus no Antigo Testamento, sendo colocado em vários momentos, justamente para nos apontar que o centro dessa mensagem é Jesus. Ou seja, nós devemos concordar que o centro é Jesus. Por quê? Porque qual é a resposta para a queda? A queda aconteceu a partir de Adão e Eva. Eles comeram uma fruta que Deus disse para eles não comerem. Ou seja, eles desobedeceram. A partir daquela queda, houve a necessidade de um redentor. Alguém que pudesse remir a humanidade. Buscar de volta para o relacionamento, para o colo de Deus, para de volta ao Éden, aqueles que haviam saído, ou melhor, foram retirados por causa da escolha da desobediência. E como você já sabe, esse Redentor é Cristo. O Antigo Testamento nada mais é do que Deus preparando um plano de fundo para a vinda do Messias, para que o Redentor fosse apresentado ao mundo e que, mediante a fé nesse Redentor, que saiba Cristo Jesus, eu e você fôssemos salvos do pecado, ou melhor, da consequência do pecado, que é a morte e a condenação eterna no inferno. Então, o centro da Bíblia é Jesus, pois ele é o nosso Redentor que se fez necessário a partir do momento que eu e você pecamos, ou que a humanidade pecou. Dito isso, nós entendemos que o centro da Bíblia é Jesus. O centro da nossa fé também é Jesus, só que se amplia ainda um pouco mais. Quando eu falo sobre fé, sobre credo, entendendo aquilo que eu creio, o conceito se amplia um pouco mais. Porque, é claro, Jesus é o centro da Bíblia, mas em volta de Jesus existem outras questões que permeiam a minha e a sua fé, a fé cristã. Eu gosto muito do credo apostólico. Se você é católico ou se você veio da Igreja Católica, provavelmente você conhece o credo apostólico como uma oração. Mas sabe que, na verdade, o credo apostólico não é uma oração, mas pelo contrário, ele é uma declaração de fé, um documento, uma síntese de tudo aquilo que eu e você cremos enquanto cristãos. O credo apostólico, ele fala justamente, como o próprio nome diz, sobre aquilo que os apóstolos criam, sobre os alicerces da fé que foram lançados pelos apóstolos e que nós cremos até hoje. E ele foi feito justamente com o objetivo de evitar que outras religiões
pseudo-cristãs tomassem o lugar do cristianismo e enganassem os seguidores dessa igreja universal. Não essa igreja universal, mas a igreja universal no sentido de ser a igreja para todos. Todos aqueles que creem em Cristo Jesus. O credo apostólico basicamente crer em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu ou morreu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, mas ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, creio na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Este é o credo apostólico. Isto é o que nós cremos. E perceba que o credo ele pega desde a criação, colocando Deus como soberano de todas as coisas, passando sobre o nascimento de Jesus, seu crescimento, sua morte, a sua ressurreição, também é extremamente importante ressaltar, a sua ressurreição, o seu governo sobre todas as coisas no céu, o seu julgamento. Cremos no Espírito Santo, no mover do Espírito, não somos sensacionistas, acredito que Deus, o Espírito continua ainda a operar. E claro, na vida eterna, afinal de contas, Jesus morreu naquela cruz para que eu e você tivéssemos o nosso relacionamento restaurado com o Pai e, por consequência, também pudéssemos viver com Ele uma vida eterna. Agora, não de condenação, mas realmente uma vida de adoração no céu. E por que eu estou trazendo para vocês esses dois pontos e até agora não falei nada sobre calvinistas e nada sobre arminianos? E aqui eu quero que você entenda com muito amor o que eu quero dizer, porque talvez algumas pessoas já entraram nesse vídeo com pedras nas mãos para me escorraçar, mas eu quero colocar para você que, na verdade, eu não estou aqui para atacar nem calvinista nem arminiano. Muito pelo contrário, estou aqui para defendê-los. Você vai entender o que eu quero dizer. Se você me perguntar, Rogério, você é calvinista ou você é arminiano? Eu acho que eu sou calviniano. Meio calvinista e meio arminiano. Sabe por quê? Porque quando nós entendemos essas duas linhas de pensamento e colocamos elas lado a lado, e vai ter um vídeo aqui depois só para isso, nós vamos fazer e discorrer com mais profundidade sobre os calvinistas e sobre os arminianos, mas antes eu precisava fazer esse vídeo. Quando nós colocamos ela lado a lado, nós vemos que cada uma delas tem fortes fundamentos para justificar os seus pensamentos, a sua filosofia, a sua forma de pensar, a sua forma de viver e observar o Evangelho. Então veja que o problema não é você ser calvinista ou você ser arminiano. Desde que você tenha sempre o forte fundamento da Bíblia, que é Jesus, em seu coração, desde que o seu credo esteja alinhado com aquilo que a Bíblia nos ensinou, não importa se você é calvinista, se você é arminiano, se você é marciano, se você... não sei quem é você, não me importa, mas se o essencial estiver alinhado, todas as outras coisas se tornam arbitrárias e há uma liberdade no pensamento. Eu gosto muito de uma frase que Agostinho disse. Ele diz assim: no essencial, unidade. No não essencial, liberdade. Mas em todas as coisas, amor. E aqui entenda que liberdade não é libertinagem, ok? Liberdade de discussão, de pensamento, de filosofia, de tratar. E eu quero também deixar muito claro que o problema não é você discutir termos arbitrários, não é você, arminiano, e você, calvinista, discutir sobre um tema específico, por exemplo, sobre redenção, sobre a livre-arbítrio, sobre ser aceito por Deus ou você aceita, enfim. O problema não é discutir isso. Na verdade, eu até acho que deve ser cada vez mais discutida. A Bíblia deve ser discutida. Tudo que diz respeito à teologia deve ser discutida, ensinada e aprendida desde o cerne. O problema é quando essa discussão ela ultrapassa o campo da teologia. Quando ultrapassa o ponto de ser realmente uma discussão entre o que esse ponto pensa e o que esse ponto pensa, para eu estou certo e você está errado, não, eu estou certo e você está errado, portanto vamos nos degladiar, vamos brigar e vamos causar uma divisão dentro da igreja. Isso é muito sério e eu vejo isso acontecendo hoje dentro da igreja. Acredite, eu estou dentro da igreja todos os dias
E, infelizmente, isso tem se tornado uma realidade muito nua e crua que nós conseguimos observar. Entenda que resumir o Evangelho e a Bíblia apenas em calvinistas e arminianos é diminuir muito aquilo que Jesus fez por nós. Eu não estou dizendo que eles não conseguem abraçar com totalidade a explicação do Evangelho, a abordar temas essenciais. Não estou querendo dizer isso, mas quando você simplesmente resume arminiano, calvinista, você está resumindo demais aquilo que o Evangelho pode representar para as pessoas. E o problema é que quando você leva essa discussão para o campo do partidarismo, quem está desse lado é quem está certo e quem está desse lado é quem está errado e vice-versa. Quando você faz isso, você corre o risco de ser uma pedra de tropeço. Porque a partir deste momento, você não está mais apenas defendendo o Evangelho. Pelo contrário, você já deixou de defender o Evangelho há muito tempo. E você está apenas defendendo as suas próprias ideias. Você está, na verdade, no final de todas as coisas, defendendo o seu ego. Isso é orgulho. No final das contas, o que você está fazendo de verdade não é defender a palavra, não é pregar o evangelho, não é falar que Jesus morreu por você, não é resgatar os perdidos, não é cumprir a grande comissão. O que você está querendo fazer é provar o seu ponto e dizer que, na verdade, o livre-arbítrio não existe ou existe. O que você está fazendo no final de todas as coisas é simplesmente querer defender o seu ponto para que no final da discussão você possa se sentir melhor do que o seu irmão que pensa diferente de você. O problema não é você discutir sobre quem está certo, calvinista ou arminiano. O problema é você substituir o centro da Bíblia, que é Jesus, por uma discussão que, na verdade, tem como objetivo no final de apenas inflar o seu ego e não de trazer realmente uma mudança, uma transformação ou um alimento para aqueles que precisam da palavra do Senhor. Então entenda, o problema não é você ter um viés ideológico em relação à teologia. O problema é você fazer deste pensamento um Deus na sua vida. Infelizmente, nós somos muito propensos a sempre querer alimentar o nosso próprio ego, alimentar o nosso próprio pensamento, a nossa própria vontade e sempre querer defender somente as nossas ideias. Minhas ideias estão certas, minhas ideias. E nós fazemos isso com tudo. Nós fazemos isso com política, nós fazemos isso com livro, nós fazemos isso com religião, nós fazemos isso com qualquer coisa que tem um lado A e um lado B. O problema é que quando nós falamos sobre cristianismo, não pode haver o lado A ou o lado B. Só existe o lado de Cristo, que deve ser defendido a todo momento. Discutir sobre temas arbitrários é necessário? Sim. Traz conhecimento, traz formação para o corpo, traz maturidade para o corpo? Sim. Traz um crescimento? Sim. É necessário ser estudado? Sim. Mas nós precisamos nos perguntar, por que é que eu estou defendendo esse ponto? E ao defender esse ponto, estou disposto realmente a declarar que eu estou errado, talvez? De que o outro lado esteja mais certo? Será que eu estou realmente entrando em uma discussão para defender o Evangelho, para defender a Cristo, para defender as Sagradas Escrituras? Ou será que eu estou apenas entrando para defender o meu ego e para dizer que eu sou mais certo, no final das contas, melhor? Que Mateus 28... O que Jesus nos manda dizer e fazer e executar como cristãos na verdade é: vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. E eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Essa é uma promessa do nosso Senhor Jesus. E não somente uma promessa. Essa é a missão que foi dada a mim e a você. Por isso a pergunta que nós devemos fazer é que dentro de toda essa discussão, de toda essa briga, de todo esse partidarismo, nós realmente estamos cumprindo essa missão que o nosso Redentor confiou a nós? Ou será que nós estamos procurando, mais uma vez, apenas defender o nosso próprio ego, defender o meu ponto de vista e dizer que no final das contas eu estou certo e você está errado? Bom, eu não sei você, mas eu, se for escolher, eu quero ficar do lado de Cristo. Eu quero ficar do lado da defesa do Evangelho. Se for preciso escolher um lado, calvinista, arminiano, eu escolho de Cristo. Afinal de contas, um dos lados tem fortes fundamentos, coisas certas que eu concordo com um, que eu não concordo com outro, e vice-versa. Mas no final das contas, a resposta sempre será a palavra de Deus. A resposta sempre será Cristo. Eu não estou desmerecendo a teologia, mas eu estou dizendo que a partir do momento que a discussão teológica toma o lugar de Cristo, nós estamos indo por uma rua muito perigosa, onde nós podemos acabar matando o cristianismo
e consequências dos nossos irmãos. E lembre-se do que a palavra diz: ai daqueles que fizer tropeçar qualquer um desses pequeninos. Bom, esse é o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Deixe aqui nos comentários a sua opinião, mas eu nem preciso falar, né? Sem briga, com amor, com Cristo no seu coração, assim como disse Agostinho, em todas as coisas, amor. Até o próximo vídeo. Tchau.